Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi dirigido para fazer esta pequena apresentação sobre a floresta e o sistema terrestre e a importância da vida, como a vida deve ser encarada do ponto de vista jurídico. É que essa é uma questão que está muitas vezes por trás, ou que está por trás da nossa incapacidade de conseguirmos lidar com as alterações que estamos a provocar ao funcionamento do sistema terrestre. E para entendermos isto é muito importante percebermos que quando falamos de planeta, a gente pergunta que planeta é que estamos a falar, que fase do sistema terrestre é que estamos a falar. Ao longo da história, o sistema terrestre que suporta a vida teve várias formas de funcionamento ao longo da história da Terra, não é? Só realmente nos últimos 11.700 anos é que tivemos aqui o período de estabilidade climática que se chama Holoceno, que suportou a vida. E esse período que nós conhecemos e que deu origem às civilizações humanas foi resultado precisamente do trabalho da vida, das florestas e de todos os ecossistemas que, ao provocarem nos metabolismos da vida, provocarem alterações na atmosfera e na água, deram origem a uma constituição química da atmosfera. Temos aqui a constituição da atmosfera, que deu origem a isto, aquele período ali que vemos, o Holoceno, que vocês veem aqui é o tamanho do Polo Norte ao longo dos últimos 100.000 anos, e realmente vejam a diferença do tamanho da calote polar nos últimos 11.700 anos. Deu origem precisamente à agricultura, ali 8.000 anos mais ou menos atrás, e lá está. A questão aqui é as próprias civilizações humanas desenvolvem-se. Nós temos, isto é, como espécie, temos muito mais tempo como recoletores na natureza do que como produtores. E, portanto, foram necessárias criar as condições biogeofísicas que permitiram fazer agricultura, isto é, que houvesse CO2 suficiente na atmosfera para plantar e podemos colher no próprio ano, e, com base nisso, construir propriedade, fruto precisamente do conceito da agricultura, colher os resultados do nosso trabalho, propriedade, construir-se com isso também as sociedades complexas que temos hoje. E isto, então, o que foi esse clima estável que surgiu precisamente nos últimos 11.700 anos? Isso é, digamos, uma forma de funcionamento do próprio sistema terrestre que é relativamente estável. E, portanto, esse é um bem que, digamos, que nós não conseguimos tocar, não conseguimos dividir, nenhum Estado consegue ter soberania sobre o clima, nós podemos influenciá-lo positivamente com o serviço de ecossistema ou negativamente, todos estão incluídos, ninguém pode ser incluído do uso deste sistema, e, portanto, o clima estável é precisamente uma manifestação de um bom funcionamento do sistema terrestre. Todos partilhamos os danos e os benefícios. Isto cria uma situação completamente nova, isto é, a falta do clima estável, que era dada antes como algo pré-adquirido, a partir do momento em que se começa a perceber que podemos influenciar o clima e que esse bem não é um bem infinito, portanto, ao não ser infinito, é um bem comum e que requer gestão, requer manutenção, não é? E é precisamente esta ausência de manutenção e de um sistema de contabilização entre impactos positivos e negativos que tem estado na nossa incapacidade de ultrapassar as alterações climáticas. E estes dois slides são importantes. Nós estamos aqui, ali a data que se vê cerca de 1850, em que nós temos a área total das florestas existentes à época, com o CO2 que estava armazenado nas florestas, e no próximo slide, já em 2010, neste século, a diferença que existe, isto é, o CO2 que está na atmosfera neste momento e que deixou de estar capturado nas florestas. E, portanto, aqui é importante perceber, quer dizer, que nesta subida permanente das emissões, nós nunca, porque toda a estrutura económica está montada, isto é, a criação daquilo que se reconhece como criação de valor na sociedade, está quase sempre associada à produção de emissões.
isto é, a reter emissões, a produzir aqueles processos bioquímicos que vimos no princípio que construíram uma atmosfera que dá origem a um balanço termodinâmico e físico estável. Isso não é reconhecido como criação de valor na sociedade. Resultado, continuamos sempre a subir as emissões porque o valor resulta sempre da criação de emissões. Reparem que este quadro aqui é o único momento em que há realmente um decréscimo de emissões, é na crise financeira de 2008, como se vê aqui neste quadro. Em que, portanto, como no fundo o problema resulta daquilo que nós consideramos como criação de valor na sociedade, e essa criação de valor resulta em danos no sistema terrestre. Portanto, nós relativamente às florestas ou aos ecossistemas, para um país meter valor no PIB do país com uma floresta, ele tem que destruir a floresta. Isto é, nós damos valor à madeira, para vários usos, mas não damos valor aos serviços que as florestas prestam, porque esses serviços espalham-se por todo o sistema terrestre. Nós não conseguimos pegar nos serviços de ecossistema globais, metê-los num contentor e vender clima estável para outro país. Portanto, como não é possível fazer isso, e o sistema terrestre é de ninguém, não tem digamos, uma pertença definida, uma titularidade definida, criaram-se as condições para a tragédia dos bens comuns. E isto tem levado a estas tentativas de controlar as emissões, que é esse o problema, que nunca são suficientes para estabilizar os danos. Isto é, não há nenhum sistema para limpar o passivo ambiental, para limpar o CO2 demais que está em excesso na atmosfera, porque fazer isso é limpar num vazio jurídico. Mas vamos explicar melhor isso. E, portanto, lá está, esta tragédia dos bens comuns é precisamente isto. Nós o que temos aqui era, por exemplo, o padrão de circulação no Polo Norte estável, que nós temos aqui ao lado direito, e o que está a acontecer precisamente é com a alteração da termodinâmica, isto é, esta termodinâmica que dá a origem a um clima estável é precisamente a diferença de temperatura entre o Polo e o Equador, que cria uma termodinâmica relativamente estável. Ao derretermos com o aumento geral da temperatura, global da temperatura, e ao derreterem os polos e a diferença de temperaturas entre Polo e Equador, vai dar origem a uma circulação atmosférica completamente diferente, circulação atmosférica e oceânica também, que por sua vez vai alterar o padrão de estabilidade que existia. Portanto, as alterações climáticas são precisamente, têm origem num aquecimento global, que por sua vez vai dar origem a diferentes termodinâmicas e a um padrão não estável de circulação atmosférica que aconteceu naquele período que nós vimos há bocado, nos 11.700 anos anteriores. E, portanto, esta é a tragédia do bem comum, que é intangível, que nós não conseguimos dividir, nem abstratamente. Uma coisa, reparem, em termos jurídicos, nós somos capazes de dividir o espaço atmosférico, impedir que o avião entre no nosso espaço aéreo. Não conseguimos dividir a composição bioquímica da atmosfera nem a composição bioquímica dos oceanos. Portanto, duas realidades completamente diferentes que hoje não são visíveis para o direito. Para o direito, o planeta continua a ser um território de 510 milhões de quilómetros quadrados, em que o sistema não existe, não é reconhecido do ponto de vista jurídico. Não é reconhecido como bem comum. E, portanto, como estes serviços que estão aqui, os benefícios que estão aqui do lado esquerdo, nós conseguimos capturar juridicamente e, portanto, continuam invisíveis para a economia, a única maneira que nós temos de pôr territórios, de colocar valor nos ecossistemas é destruir. Porque os serviços desaparecem num vazio jurídico global, espalham-se por todo o sistema terrestre, espalham-se por todos os países. E, portanto, não conseguimos alterar este paradigma de uma economia que, para crescer, para criar riqueza, para pagar ordenados, para ter PIBs, tem que destruir ecossistemas.
E lá está, estes benefícios que suportam a vida, hoje, do ponto de vista económico, são considerados aquilo que se chama externalidades económicas. Aliás, a poluição também é uma externalidade económica. Isto, externalidade também não deixa de estar, de alguma forma, ligada ao conceito de soberania, como algo que nós fazemos e que é externo, que vai influenciar outros, que é externo à nossa soberania, que desaparece nesse vazio jurídico global. Portanto, são externos ao direito, externos à economia e, portanto, externos a estas externalidades, os benefícios que suportam a vida, aquilo que mais vale para as sociedades humanas, que permitiu que elas próprias criassem as civilizações. Hoje, esses fatores intangíveis, que não conseguimos tocar, que não conseguimos capturar, são externos à nossa organização. O próprio sistema é externo à organização. Por isso é que há aqui um vazio, aquilo que o Nicholas Stern chamava a maior falha de mercado da história, é precisamente esse vazio global que não é capturado, que desaparece, e depois temos aqui uns esquemas de pagamento de serviços de ecossistemas locais, voluntários, ou mercados de carbono voluntários, mas que não têm este sentido global e que depois só funcionam com novos projetos. O que já existe não é contabilizado, como se o que já existe não tivesse a prestar serviços e portanto, é todo este sistema que ainda não está adaptado. E todo este problema tem a ver com um problema que é isto que muda o conceito de economia, que é a captura das externalidades positivas, isto é, a internalização dos benefícios que os ecossistemas fazem ao sistema terrestre. Este é o problema da internalização, já aconteceu noutras situações. Aqui o exemplo que se dá por exemplo, do conhecimento, não é? Em que quando criamos conhecimento, quando um investigador cria conhecimento ou um autor cria um livro, e ele está a aumentar o total de conhecimento existente na sociedade e cria benefícios a toda a sociedade. Se não temos um sistema em que que vamos repercutir na própria pessoa que teve o trabalho e o esforço para provocar este benefício a toda a sociedade, se ele não é compensado por isso, ninguém vai produzir benefícios que desaparecem, que nem o compensa, e ele, digamos entre parênteses, é o otário, não é? E, portanto, criou-se já sistemas de internalizar estes benefícios gerados em toda a sociedade, por exemplo, pagamento de direitos de autor, e que não acontece aqui ainda nos serviços ambientais, uma vez que estes benefícios espalham-se por toda a sociedade, tal, por exemplo, como o próprio conhecimento, não é? E, portanto, este é um problema que não está ainda resolvido em termos de benefícios ambientais e, sobretudo, depois dos últimos relatórios do IPCC dizerem claramente que para evitarmos alterações climáticas catastróficas ou para atingirmos, se for ainda possível, os objetivos de Paris, a única forma de lá chegarmos é retirarmos CO2 da atmosfera de forma massiva. Ora bem, nós hoje não temos nenhum enquadramento, nenhum sistema para compensar emissões negativas. Isto é, não há um sistema de retirar CO2 da atmosfera para benefício de todos. O que nós temos hoje é um sistema altamente perverso, que não é capaz de capturar estes intangíveis naturais que são o suporte da vida e que deviam ser, digamos, o suporte de uma economia sustentável, porque na realidade são estes intangíveis que suportam uma vida neste planeta, que criaram as condições biogeofísicas que deram a origem, que permitiram à espécie humana construir uma civilização, construir o conhecimento, construir a tecnologia, construir tudo isso. Só que esses fatores, mais uma vez, valem zero para a economia, porque se espalham por todo o planeta, porque, mais uma vez já tinha explicado, não conseguimos capturá-los, metê-los num navio e vender. E, portanto, a pergunta é se nos quadros que estão já estudados e muito bem definidos do que é necessário fazer para evitarmos as alterações climáticas catastróficas, temos que reduzir as emissões e temos ao mesmo tempo que capturar e recuperar os ecossistemas e pôr os ecossistemas a captarem CO2, a prestarem serviços ecológicos, clima, inclusive não é só CO2, é muito mais que CO2, portanto é fundamental recuperar os ecossistemas. Como é que nós vamos fazer isso? Se os benefícios desses ecossistemas, como é que alguém vai pôr dinheiro a restaurar ecossistemas? Se os benefícios se espalham por todo o planeta,
e não são internalizados naqueles que realmente fazem o investimento a restaurar os ecossistemas. Isto tem a ver com uma questão jurídica, que eu agora vou detalhar mais, que é o próprio conceito de clima, aquilo que já expliquei, não é? Quer dizer, o que é o clima do ponto de vista jurídico, não é? Como já expliquei anterior, quer dizer, esta forma de funcionamento, este software do nosso planeta a funcionar daquela forma específica, correspondente aos últimos 11.700 anos, é um software, é uma coisa intangível, não é? É forma, reparem, a matéria é a mesma, o clima estável é resultado da forma como a matéria se desloca no planeta, a forma de circulação que resulta da termodinâmica, que resulta, por sua vez, da temperatura global. Isto, quando esta questão surgiu, uma vez que isto não respeita as fronteiras dos países, isto é uma questão nova para o direito, completamente nova, não é? E quando a questão entra nas Nações Unidas, nos anos 80, a primeira proposta que vocês têm aqui à vossa frente foi de Malta, de propor que o clima fosse património da humanidade. Isto queria dizer que a forma de funcionamento do sistema terrestre era um bem comum, um bem limitado, portanto, não era ilimitado, não era um bem livre, era um bem limitado, era um bem comum, que pertencia a toda a humanidade e a todas as gerações e que todos nós teríamos que gerir o seu uso e não se esqueçam disto, fazer benefícios ao bem comum deviam ser compensados e os danos deviam ser controlados ou compensados noutros. E, portanto, esta foi a proposta de setembro de 1988, de Malta, e a decisão foi não aceitar a existência, do ponto de vista jurídico, de um objeto jurídico que existe dentro e fora de todas as soberanias, e a opção foi considerar não o clima estável, mas antes as alterações climáticas como uma preocupação comum da humanidade. Isto foi aprovado em 1988, foi confirmado em 1992 no Rio e até hoje, inclusive no Acordo de Paris, logo no preâmbulo diz que o clima não é o clima, isto é, as alterações climáticas são uma preocupação comum da humanidade. Em termos jurídicos, ninguém sabe o que é uma preocupação jurídica da humanidade, ou pelo menos quais são os direitos e deveres que decorrem de uma preocupação comum da humanidade. Basicamente, a preocupação comum da humanidade é dizer que nós vamos tentar fazer menos emissões. É este compromisso, que é o Acordo de Paris, em que cada um vai fazer as contribuições nacionais determinadas, em que diz, eu vou fazer menos X de emissões, vou tentar. Ora bem, no mínimo, há que ter em conta que, se todos dizem que vão fazer um bocadinho menos, isso é um jogo de soma negativa, isto é, no fim, fazemos todos menos um bocadinho, mas é uma soma negativa. E depois, além desta tentativa de todos fazerem menos um bocadinho, fecha aqui uns mercados de CO2 que, quer dizer, eu tenho uma cota que posso usar, eu não uso a cota toda, vou vender a minha cota ao outro, a pessoa vai fazer a emissão. Portanto, isto dá resultado neutro, jogo de soma zero. Ou faço aqui um esquema de eu faço uma emissão e pago alguém que vai absorver o meu CO2 e este alguém tem que fazer uma nova plantação por causa do princípio da adicionalidade, tem que fazer uma nova plantação para neutralizar as minhas emissões. Jogo de soma zero. Isto torna impossível, com o quadro jurídico que nós temos neste momento, de limpar o passivo. Como diziam os relatórios do IPCC, retirar CO2 da atmosfera para o benefício de toda a humanidade. Porque lá está, para haver valor, reparem, o valor não está no serviço do ecossistema, o valor está na emissão. Para haver quem pague para neutralizar uma emissão, tem que ser uma nova emissão, não é? E, portanto, o valor está na emissão, que esse valor criado pela emissão é que vai pagar o sequestro. Não é? Não há um sistema para retirar CO2 da atmosfera para o benefício de toda a humanidade. Ninguém paga isso, porque nem é otário, é pôr dinheiro num vazio e, portanto, não há um sistema de compensações para responsabilidades históricas para limpar o passivo. E, como é evidente, como o valor continua na emissão, não está no trabalho da natureza, as emissões continuam sempre a subir
e não temos resultados nenhuns. Isto é, tem que haver novas emissões para se reconhecer o valor na absorção. Na absorção relativa a emissões históricas do CO2, isso não tem valor para a economia. E, portanto, o que nós propomos é precisamente a criação de uma solução jurídica que crie o bem intangível, que reconheça como património, como aquela proposta inicial de Malta, que reconheça o clima como bem intangível, global, que existe dentro e fora das soberanias. Ele é um bem comum, independentemente de nós o reconhecermos como tal ou não. Ele está lá, nós dependemos dele, nenhum o conseguimos dividir, e ele é comum, independentemente de o reconhecermos do ponto de vista jurídico ou não. O facto de não o reconhecermos e não o jurimos como tal, dá origem a muitos problemas, à tragédia dos comuns do próprio bem. E, portanto, esta solução requer também uma abordagem jurídica que neste momento não existe e que, da mesma forma que encontramos soluções para bens intangíveis como as ideias e como as marcas e as patentes e tudo mais, e que neste momento representam uma parte substancial da riqueza global, sem as quais não havia conhecimento, não havia tecnologia, não havia o desenvolvimento da sociedade que nós temos. Sem a solução jurídica intangível para o conhecimento, não havia sociedade de tecnologia que nós temos hoje. Porque todos roubavam ideias uns aos outros, ninguém as produzia, e, portanto, é perceber que as soluções jurídicas não é mandar prender pessoas. Isso é fato, não é o sistema sancionatório. Tem que haver soluções jurídicas que permitam o funcionamento das sociedades, que na questão ambiental não existe ainda, porque o que nós temos do direito do ambiente hoje é um sistema de sanções, uma grande lista de sanções em que produzir atos positivos para o ambiente não tem relevância jurídica e, portanto, também não tem visibilidade económica. E, portanto, não conseguimos soluções. O que cria riqueza continua a ser a destruição dos ecossistemas e depois tentamos fazer normas para evitar essa destruição que vai contra o funcionamento da economia e, portanto, é um direito meramente residual, periférico. É necessária esta solução que permita introduzir o verdadeiro valor dos sistemas do trabalho da natureza na economia, porque esse é o verdadeiro valor, essa é a verdadeira criação de riqueza, porque sem essa riqueza, todas as outras riquezas que nós já conhecemos não têm qualquer sentido, não têm qualquer utilidade prática. E, portanto, isto permite-nos criar um sistema global de compensações, como já existe, por exemplo, no direito de autor em termos globais, e, portanto, que as coisas funcionam e que podiam também funcionar neste bem intangível dos serviços ambientais. E, portanto, isto eu já expliquei aqui a forma, estão a ver, porque uma coisa é o território, o planeta físico, outra coisa é o sistema. E este sistema que está aqui do lado direito pode estar a funcionar assim de forma, este é o esquema de funcionamento estável, pode estar a funcionar de forma instável, que é aquilo que nós estamos a ver, com cheias e calores e secas e toda esta alteração dos padrões que nós tínhamos, que eram todos os anos relativamente sazonais, com algumas variações, mas que permitiam prever ter estações estáveis, ter atividades económicas da agricultura e tudo mais, com previsibilidade que hoje deixou de existir. Portanto, esta estabilidade não é um bem que a gente consiga dividir, é intangível, é global e todos nós dependemos dele. Portanto, o que é que a gente propõe com esse reconhecimento de um bem jurídico sem fronteiras, que é uma coisa que não existe, não há nenhum bem jurídico relativo ao planeta sem fronteiras. Os bens comuns globais neste momento é o que sobra da divisão dos territórios do planeta, não é? O mar alto, os fundos marinhos, aquilo que está para lá, as partes sobrantes da soberania dos Estados, isso é que são os bens comuns globais. Não há nenhum bem jurídico global do ponto de vista do planeta que seja verdadeiramente global, que exista dentro e fora das soberanias. Ele existe de facto na natureza, não existe nas sociedades humanas, não é reconhecido como tal nas sociedades humanas. Portanto, o que a gente propõe é que o clima estável, essa forma de funcionamento
estável do sistema terrestre seja reconhecida do ponto de vista jurídico e para usarmos esse património que hoje se consegue definir do ponto de vista científico, com os Planet Boundaries, usá-lo como plataforma para capturar ou para internalizar aquilo que hoje são externalidades, internalizar as externalidades positivas e negativas e com base nisso construir uma economia que é capaz de restaurar e manter um clima estável. Eu perguntei, por hipótese, imaginemos que a gente consegue atingir a neutralidade carbónica em 2050. Ok, e depois como é que fazemos para manter? Não é? Como é que fazemos? Quer dizer, temos que ter permanentemente ecossistemas a absorver, a fazer evapotranspiração, a produzir matéria orgânica, a mandar para os rios. O sistema tem que funcionar para manter o clima estável. Isso implica uma economia capaz de manter esses ecossistemas para manter um clima estável. E, portanto, isso tem que ter valor. Isso cria riqueza nas sociedades, cria a maior das riquezas na sociedade. Vale muito mais que petróleo. Só que nós conseguimos dar valor ao petróleo e não conseguimos dar valor aos serviços do ecossistema. Sem isso, nenhum Estado consegue exercer verdadeiramente soberania sem o seu território, sem clima estável. É uma condição para exercer soberania. E, portanto, já foram dados vários passos nesta matéria, e este foi dado um muito importante aqui em Portugal, na recente Lei do Clima, aprovada precisamente há pouco mais de um ano, que entrou em vigor em fevereiro do ano passado. No artigo 15, a linha F, definiu-se como objetivo da política externa e climática portuguesa o objetivo de reconhecer o clima estável como património comum da humanidade. E, portanto, este é um processo em que nós estamos envolvidos e que tem esse objetivo de criar um objeto jurídico intangível, sem fronteiras, global, que a conseguirmos isso será o primeiro do género, e que permita criar um suporte jurídico para construir uma economia que reconhece o valor no trabalho da natureza e que, por isso, pode ser capaz de restaurar ecossistemas, de restaurar o funcionamento estável do sistema terrestre e criar as condições para mudarmos para esta mudança sistémica que é necessária. Pronto, muito obrigado. Termino aqui a minha apresentação e espero que tenham gostado e estou aberto para perguntas que me queiram lançar. Muito obrigado a todos.